Se você anda cansado, tenso, estressado, insatisfeito, triste, provavelmente a sua capacidade de se divertir também não está fluindo de uma forma natural, certo? Eu tô falando de se divertir de uma forma natural, sabe aquele riso fácil que vem de dentro, que a gente consegue se divertir com pequenas coisas, sem precisar de algo externo, como álcool, alguma droga, ou ainda vivenciar alguma experiência extrema para conseguir sentir um mínimo de satisfação? Saiba que a capacidade de se divertir é o termômetro do nosso bem-estar. Prestou atenção? Termômetro do nosso bem-estar é a nossa capacidade de se divertir. Como isso funciona e como eu posso me sentir melhor é o que a gente vai ver nesse vídeo. Vem comigo! Olá, eu sou o Diogo Oliveira. O meu objetivo é ajudar pessoas no seu desenvolvimento pessoal, a levarem uma vida mais leve e fluida. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de se divertir, de sorrir, de relaxar e até de dormir. E também mostrar como esses aspectos podem ser melhorados. Vou começar contando como esse assunto chegou para mim e como ele me trouxe uma reflexão e até um chacoalhão. Então, era uma noite, estava ali deitado na cama, acho que eu não estava conseguindo dormir, não lembro bem. E tem uma visualização que eu faço quando eu estou precisando de algumas respostas, que eu estou tenso ou que eu estou cansado, ou estou precisando relaxar, ou até quando eu estou meio doente, eu vou para um lugar. Esse lugar, ele é como uma ilha, ele é uma ilha. Eu conheço uma parte dessa ilha, assim. Então, ele tem um mar bem clarinho, assim como a areia da praia ela é mais grossa. A água do mar é bem transparente e interessante que ela não é salgada. E tem a parte da praia, tem uma parte que tem uma cachoeira linda, enorme, assim, no meio da mata. Tem uma parte no meio da mata que eu vou quando eu preciso de alguma forma de um tratamento, quando eu não estou me sentindo bem, alguma coisa assim. Então eu vou lá e eu recebo ajuda de um pajé, um curandeiro, alguma coisa assim. Tem uma outra parte também que eu já fui dessa ilha que ela tem tipo uma caverna onde algumas pessoas vivem lá, né? A parte coberta, fechada da ilha. Mas enfim, e aí eu não estava lá muito ok e eu decidi ir para esse lugar. E eu fui convidado para ir para uma festa. Pense, uma festa na beira da praia. Eu confesso que assim, eu não gosto de festas em lugares fechados, barulhento, música alta, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Sabe, aquele lugar que é muito barulho, você não consegue se entender, se conversar, nada. Mas eu recebi um convite para uma festa na beira da praia e eu não aceitei. Eu achei que é como se eu não merecesse aquilo ou se como aquilo não fosse fazer resultado para mim. E aí eu pedi, como eu estava mais tenso, eu pedi para receber uma massagem. E eu fui encaminhado para aquela parte no meio da floresta ali, onde tem um lugar ali que a gente recebe o tratamento, e veio uma mulher, me fez uma massagem, foi muito bom, foi relaxante, mas me veio o entendimento, me foi falado também. Eu pedi a massagem porque eu queria relaxar, e eu podia ter me divertido na festa, se eu tivesse me divertido eu teria relaxado, mas eu não quis ir para a festa. Mesmo assim, sendo uma festa com um ambiente, num ar que eu gosto, pense, na beira da praia, com gente legal, boa de conversa, com gente bonita, sabe, entardecer assim, início de noite, uma música tranquilinha, que é um lugar lindo, mas foi mostrado assim como se eu tivesse sem a minha capacidade de me divertir. E aí se eu fosse para aquela festa, não me divertiria, então não seria proveitoso. E isso me trouxe reflexões, realmente, né? Como a gente vai perdendo a nossa capacidade de se divertir, porque a gente se cobra demais, a gente se exige demais, a gente por muitas vezes condiciona a nossa felicidade, a nossa alegria, quando alguma coisa acontecer na nossa vida. Por exemplo, quando eu comprar minha casa, quando eu comprar meu carro, quando eu quitar minha casa, quando eu conseguir um emprego, quando eu receber um aumento, ou quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, quando eu ganhar X por mês, quando eu estiver com o corpo assim, que eu emagrecer, que eu estiver mais forte,
quando eu encontrar um parceiro ou uma parceira, quando eu tiver filhos, ou quando os filhos crescerem e saírem de casa, ou quando eu tiver netos. Você vê, a gente vai condicionando a nossa alegria, a nossa capacidade de se divertir, de sentir prazer, quando determinada situação acontecer na nossa vida. Quando essa condição chegar na nossa vida, quando ela realmente acontecer, será que a gente vai se divertir de verdade? Quer saber qual é a resposta? Sim, a gente vai se divertir. Mas essa diversão, esse momento de prazer vai ser instantâneo, ele vai ser momentâneo. Sabe por quê? Porque a gente não treinou ser feliz. A gente não treinou se divertir e curtir as coisas da vida. A gente treinou condicionar a nossa felicidade a alguma coisa. Aí quando a gente alcança esse ponto que estava condicionado à nossa felicidade, a gente fica feliz. Mas daí já vem o vazio de novo. Porque a gente não treinou ser feliz. A gente treinou condicionar a nossa felicidade a alguma situação. É triste, né? Tá, mas e aí? O que eu faço? Como que eu posso melhorar isso? Tem várias coisinhas na nossa vida ali, vários aspectos que a gente pode mudar para trazer essa felicidade para o dia a dia e não condicionado. O primeiro ponto é viver o hoje. Esquece o que passou. O que passou é passado, é história. O que vem pela frente, a gente ainda está co-criando, a gente ainda está criando o nosso futuro. Então não tem como eu vivenciar algo que não existe. Tudo bem a gente planejar, a gente se prevenir por algumas coisas, mas não vivenciar o que está lá, vivenciar o hoje, aproveitar as coisas do dia, conectar com a nossa essência, com quem nós somos de verdade. É aqui que está a nossa verdadeira felicidade, não no nosso ego, não nas coisas que a gente vê e olha e acha que quer, mas no que realmente vai nos preencher de verdade. Não, isso não está fora, está dentro da gente. A realizar mudanças, precisamos mudar o que não está bom, o que não está nos satisfazendo, a buscarmos coisas que realmente são verdadeiras para nós. Se você tem dificuldade com mudanças, tem um vídeo aqui no canal falando sobre escolhas mais conscientes. Muito legal, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição. Continuando, aceitar as coisas que nós não podemos mudar, que não dependem da gente. Tem muita coisa que não depende de nós. Então não tem como a gente mudar. Ou a gente aceita aquilo, ou vai ficar vivendo frustrado porque aquilo está nos contrariando. Então, muda o que é possível, aceita o que não é possível. Outro ponto que nos ajuda a elevar a nossa vibração é agradecer. Agradecer pelo que nós somos, pelo que nós temos. Sim, tem muitas coisas que nós ainda queremos, que nós queremos melhorar, mas já tem muitas coisas que nós somos e temos. Muita gente olha para a nossa vida e gostaria de ter a vida que nós temos. E muitas vezes nós somos ingratos ou vivemos somente na falta do que não temos e não agradecemos pelo que nós temos, pelo que nós somos, pelo dia que nós estamos vivendo, pelas pessoas que são os nossos companheiros de vida. Tem muitas coisas que a gente pode olhar e agradecer. O agradecer, ele ajuda a elevar a nossa frequência. A gente sai daquela questão do que está faltando, porque, opa, legal, eu tenho isso. Percebe como muda essa forma de pensar, de ver, muda a nossa forma de sentir também. Outro ponto é aprender com as situações. Quando a gente não aprende, a gente vive repetindo os mesmos erros, a gente vai passando pelas mesmas situações até que a gente aprenda. É tipo a escola, se você não aprender aquela lição, você não passa de ano, você vai continuar repetindo aquele ano. E assim é com as coisas da nossa vida. Então, a partir do momento que a gente aprende algo, que a gente aprende aquela lição, opa, ok, eu vou lidar com aquilo de uma forma diferente numa próxima vez e com situações diferentes eu também vou estar mais descolado para tratar com elas. Entendo, a felicidade, ela é nata do nosso ser, é natural. Se sorrir não está sendo natural, opa, tem alguma coisa que a gente precisa olhar. Precisamos nos conectar com a nossa essência e nos alinharmos com valores que tragam realmente realização para a nossa vida, que promovam a alegria que nós queremos e que nós merecemos. Pensem nisso.
Grato por assistir o vídeo até aqui, deixe seu like e também se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse que deixam a nossa vida mais alegre e fluida. Grato!